E aí, primeirão, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, então, voltamos com mais uma videoaula, onde a gente vai definir uma nova grandeza física. A gente vai passar a trabalhar com uma nova grandeza física. E essa grandeza física se chama energia. Então, o que a gente tem para o nosso trabalho de hoje? A gente precisa definir energia, conceituar dois tipos de energia fundamentais que a gente passa a trabalhar a partir de hoje, que é a energia cinética e a energia potencial. A gente vai conhecer também o teorema da energia cinética, o que esse teorema nos ensina. E a gente vai finalizar nossa aula falando um pouquinho da energia mecânica de um sistema. Então, como sempre eu recomendo vocês, estejam num lugar tranquilo, com silêncio, peguem aí um lápis, um papel, algo que vocês possam rascunhar, escrever e vamos então atentar à nossa aula que vai iniciar agora. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Quais os tipos de energia que vocês conhecem? Se eu perguntar para vocês que tipo de energia vocês têm contato, eu tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir responder, vão conseguir me exemplificar algum tipo de energia. Pensem aí então, quais os tipos de energia vocês conhecem? Muitos de vocês podem ter falado da energia eólica, correto? A gente tem, por exemplo, aqui em Osório, no nosso estado, o parque eólico, onde tem uma grande produção de energia por meio do movimento dos ventos. Essa energia que a gente chama de energia eólica. Tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham pensado na energia solar. Então, hoje, bastante em uso, não é por ser mais econômica, várias casas e empresas possuem no seu telhado as placas solares que vão converter esse tipo de energia em energia elétrica e é uma energia bastante usual. Muitos de vocês podem ter pensado nela. Outros, talvez, pensaram na própria energia elétrica, que pode ser criada lá numa termoelétrica, numa hidroelétrica. Então essa energia que faz com que a gente possa fazer uso de todos os equipamentos eletrodomésticos dentro de nossa residência. Então uma outra forma de energia. Outros talvez tenham pensado na energia térmica, uma das primeiras máquinas criadas utilizando então a energia térmica, o aquecimento que por meio do vapor fazia girar, como vocês estão vendo, essa esfera na figura do lado. Talvez alguns tenham pensado na energia sonora, essa energia que se propaga através de uma onda mecânica, não é, que faz oscilar o meio que existe entre nós e levando então uma forma de energia chamada sonora. Temos ainda a energia química, uma pilha é composta dessa forma de energia. Talvez vocês tenham pensado na energia nuclear, como por exemplo aquela das bombas liberadas na cidade de Hiroshima e em Nagasaki. Então, várias formas de energia existem no nosso meio, fazem parte da nossa vida. E eu tenho certeza que quando eu questionei algum tipo de energia, vocês em alguma dessas formas ou outras que eu não citei, vocês conseguiram pensar. Agora, não é tão fácil se eu questionar para vocês o que você entende por energia. Agora eu não quero saber tipos de energia. Eu não estou questionando o que é energia eólica, que provém dos ventos, química, que provém de reações entre elementos ou compostos, energia térmica, que provém então de um aumento de temperatura. Eu não estou questionando isto, mas sim somente energia. O que é energia? E agora essa pergunta se torna mais difícil. Por quê? Porque não existe um consenso para essa definição. Quando a gente fala somente de energia, se torna um tanto mais difícil. Mas a gente vai ter que tentar encontrar uma solução para essa grandeza física. Então, energia é uma grandeza física, não é? A gente passa a estudar agora, ela é escalar. Mas com o que ela está relacionada? A gente pode dizer que, apesar de ser usado, já disse, não é consensual, mas ela está relacionada à capacidade que a gente tem
de mover alguma coisa ou de alterar a estrutura da matéria. Então ela está relacionada em movimentos ou alterações nas propriedades da matéria. Mas a gente pode talvez definir de uma forma um pouco melhor aqui na física, que é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. Este vai ser o conceito então para nós de energia, uma grandeza física escalar que ela vai nos dar a capacidade que um sistema ou um corpo tem de realizar trabalho. Tá claro? Guardem essa definição, talvez vocês vão procurar em livros, vocês vão procurar em outras videoaulas, vocês vão procurar em apostilas de cursinho e possa ter algo um tanto diferente. Como eu disse para vocês, ela tem um conceito amplo, não é consensual. Porém, todos têm que estar próximo da definição que vai relacionar a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. E essas energias que eu citei para vocês, entre várias outras que eu não coloquei, todas elas têm que estarem relacionadas ou a movimento ou a uma posição em relação a um dado referencial. Ela tem que ter uma aproximação com esses dois pontos, ou a um movimento ou com uma posição em relação ao referencial, ou com as duas, como a gente vai ver agora. Por quê? Porque toda e qualquer forma de energia, ela vai ser classificada em duas energias básicas. E agora, a partir daqui, a gente tem que entender e ter bem claro. A primeira forma de energia que a gente vai categorizar, que a gente vai classificar, é uma energia chamada energia cinética. E a energia cinética, ela sempre está relacionada ao movimento a um dado referencial. Por exemplo, eu estou em movimento agora em relação à minha cadeira? Não, eu estou gravando essa videoaula sentado, não tem movimento. Em relação à minha cadeira, a energia cinética é zero, não existe movimento entre o meu corpo e a cadeira. Eu estou em movimento em relação ao Sol, nós estamos andando em altíssima velocidade em torno do Sol. Então eu possuo nesse momento energia cinética em relação ao Sol. Então a energia depende também do nosso referencial. Toda vez que em relação a um dado referencial um corpo tiver em movimento, ele tem energia cinética. E qual é a equação para a gente calcular a energia cinética desse corpo? mv² sobre 2. Então, volto a repetir. Para saber se um corpo tem energia cinética, basta saber se ele está em movimento em relação a um determinado referencial. E a gente vai chamar a energia cinética de EC. Bom, segunda forma de energia que a gente vai classificar é a chamada energia potencial. É uma segunda forma básica de energia. E a energia potencial, ela é subdividida em duas formas. A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, ela é utilizada quando um corpo, em relação a um determinado referencial, possui uma distância ou possui uma determinada altura. E é por isso que na equação a gente usa ali o H. Distâncias ou altura. A energia potencial gravitacional, ela é dada então por mgh. Mas a energia potencial, ela pode estar relacionada também à deformação de materiais elásticos, que aqui na física a gente representa bastante por molas, não é? Então, sempre que um material elástico ele estiver deformado, ele vai ter armazenado ali uma forma de energia chamada energia potencial elástica. E como é que a gente calcula a energia potencial elástica? Kx² sobre 2. O K a gente já viu lá na lei de Hooke, não é? É a constante elástica do material. O X é a deformação, o quão esse material se comprimiu ou teve uma elasticidade, dividido então por 2. Tá claro? E essas formas de energia, elas podem ir se transformando em outras. O corpo pode ter uma ou várias, ou as três. Então, isso vai depender da situação e do referencial adotado.
Como a energia é a capacidade de realizar trabalho, a unidade dela também é o Joule. J, não é? E para energia também é bastante usual a gente falar de calorias. E a conversão é lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Aí tem que ver no que o exercício está pedindo, mas no sistema internacional ela é a mesma unidade de trabalho, porque ela é essa capacidade de realização de trabalho. Então, o que a gente vai ver agora? Vocês podem estar questionando, poxa, mas essa unidade de calorias que está relacionada à capacidade de realizar trabalho, que está relacionada à energia, é a mesma caloria que a gente encontra nos alimentos, que a gente encontra lá na barrinha de cereal, que a gente encontra no rótulo do que a gente vai consumir? Esse valor energético, eu estou colocando aqui um exemplo para vocês de 92 quilocalorias, não é 92 mil calorias. Se vocês fizerem a conversão do 4,18, está ali do lado 386 quilojoules. Este é o valor energético, é a capacidade que aquele alimento vai me dar de realizar aquele trabalho, aquele valor. Então, essas calorias indicadas nos nossos alimentos, que quem está de dieta tem que ficar contando para consumir o menos possível, não é? Ela é a energia, a capacidade de realização de trabalho. Então, só por curiosidade, não é? Caso alguém possa estar se perguntando sobre isso, apesar de não ser o foco aqui do nosso trabalho. E o teorema, então, da energia cinética, ele vai nos dizer o quê? Um dos objetivos da nossa aula de hoje, não é? O teorema da energia cinética. Ele vai dizer que o teorema, um teorema, aliás, da mecânica clássica, que segundo o qual o trabalho realizado sobre um corpo de massa por uma força é igual à variação da energia cinética desse corpo. Em outras palavras, o que essa frasezinha nos diz? Que toda vez que um agente realizar trabalho, a gente vai estar variando a energia cinética. Então, o que a gente tem aqui? Trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, olhem a figura que tem aqui abaixo da minha imagem. Um homem que vai empurrar um caixote. Esse caixote já pode estar em movimento ou não, mas nessa minha figura inicialmente a velocidade dele é 0. Se eu conseguir fazer este corpo se movimentar, eu estou aplicando uma força, essa força vai deslocar a uma determinada posição, então eu estou realizando o trabalho. Só que da mesma forma que eu realizo o trabalho, eu modifico a energia cinética, que inicialmente estava parado, era 0, e vai ter um valor no decorrer do percurso. Então, mudou a velocidade, houve a realização de trabalho, houve então uma variação de energia cinética. E esse teorema nos diz que essa variação de energia cinética é exatamente igual ao trabalho, no caso realizado por esse homem sobre o caixote. Tá claro, gurizada? Bom, o que vocês têm aqui nessa figura? Essa imagem eu coloquei lá no primeiro slide, quando eu comecei a minha apresentação, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre ela. A energia potencial, ela está sendo representada pelo azul. A gente tem a energia cinética, que está sendo representada, então, pela cor verde. E aí, o que vocês observam com esse carrinho da montanha-russa? Que à medida que ele vai aumentando a sua altura, aumenta a energia potencial. À medida que ele cai, a altura diminui a energia potencial, mas aumenta a velocidade. Então vai aumentar a energia cinética. E nada impede que durante todo o percurso esse carrinho tenha essas duas formas de energia cinética e energia potencial. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar bastante com exercícios que envolvam essa variação, essa conversão de uma em outra. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o último conceito que a gente vai ver é o conceito de energia mecânica. O que é energia mecânica? É a energia
total do nosso sistema, que vai ser dado então pela soma da energia cinética mais a energia potencial. Então vocês têm aqui um skatista que está em uma pista, aonde ele está nos pontos mais altos, ele está parado, ele só tem energia potencial. Lá na parte mais baixa, já sem altura, tem somente velocidade, energia cinética. E no meio do caminho, ele vai ter as duas formas de energia. Então, a energia mecânica, ela é a soma da energia cinética e da potencial. E na nossa próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho o conceito para sistemas conservativos, onde a gente vai ver que esse valor tem que ser uma constante. Mas isso fica, então, para a nossa próxima aula. Então, gurizada, o que a gente viu hoje? O que vocês precisam entender agora nessa breve recapitulação que eu vou fazer? Que energia é uma grandeza física escalar, que a definição dela é ampla, mas que uma boa maneira de conduzir esse conceito é falar que é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Tem a ver com essa realização de trabalho. Independente da forma de energia que vocês venham a pensar, seja ela eólica, térmica, química, nuclear, solar, a gente vai ter que associar com dois pontos básicos de energia, que são a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética sempre vai existir quando existir em relação a um dado referencial movimento. Já a energia potencial, ela vai se subdividir em energia potencial gravitacional, quando em relação ao referencial eu tenho alguma altura ou distância, ou energia potencial elástica, quando estivermos trabalhando com materiais elásticos deformados, seja comprimidos ou estendidos. E a soma dessas duas formas de energia vai me dar a energia total do meu sistema, que a gente vai chamar então de energia mecânica. Tá claro? Então agora vocês vão pegar a apostila de vocês, vão lá para as páginas 52 e 53 e vão realizar os exercícios a respeito de energia cinética e energia potencial. Somente depois disso, então, depois de treinar essa semana esses exercícios, é que a gente vai passar para a nossa segunda aula de energia, falando um pouquinho de sistemas conservativos e de conservação de energia. Tá bom, gurizada? Por favor, quem não se inscreveu ainda, faça agora, clique aí no inscreva-se no meu canal para me ajudar. E aquelas recomendações de sempre, não é? Para que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Mais do que nunca, a necessidade de que a gente fique em casa, que a gente tome os cuidados básicos, que a gente use máscara, álcool gel, aquelas recomendações que vocês já devem estar cansados de saber, mas que a gente sempre tem que frisar. Tá bom, gurizada? Saudade dos nossos encontros presenciais, tomara que eles ocorram o mais rápido possível. Um abração a todos vocês e se cuidem.